Hey, folks! Hoje tá de dia, terça-feira de carnaval, consegui gravar de dia, tô tão feliz. Hoje nós vamos começar aqui na nossa pílula, aqui no nosso dropzinho de tridimensionalidade diário. Nós vamos começar a criar alguns temas e explorar um pouquinho eles. Então, seguindo a recomendação do grande Paulo Solano, lá do Rio Grande do Norte. Paulo, você nem sabe, mas há 3 anos atrás eu quase fui morar em Natal. Minha mulher estava prestando um concurso aí, depois ela acabou desistindo, mas se ela não tivesse desistido, a gente ia morar aí. E eu também estava com um projeto de trabalhar com o Miguel Nicoleles, o grande neurocientista mesmo, meu grande amigo também, Dr. Miguel Nicoleles, aquele do projeto Walk Again, do exoesqueleto, da interligação cérebro-máquina e cérebro-cérebro, é um grande amigo meu mesmo. E eu ia trabalhar com ele em Macaíba, lá no projeto dele. Acabou as coisas não dando certo. Eu ainda vou trabalhar com ele aqui em São Paulo, mas ninguém sabe, mas por pouco tempo eu não fui parar no Rio Grande do Norte. Então, seguindo a sugestão do grande Paulo Solano aí do Rio Grande do Norte, um grande abraço. Nós vamos começar nosso primeiro tema de públicos especiais, que nós vamos abordar um pouquinho. Nós vamos falar de gestantes. Também em homenagem à minha querida esposa, porque eu vou contar um segredo que ninguém sabe, ela vai começar a escrever no meu canal de gestante, que é o Maria Gestante, não sei se todo mundo conhece, @Maria Gestante, é um canal meu, que eu falo sobre gestante lá, quem tiver interesse vai lá, e a minha senhora, minha amada querida Aline vai começar a escrever lá, e ela sabe muito desse assunto, porque ela estudou muito na época da gestação, e ela tem muita história legal para contar e muito ensinamento para produzir. Mas, sem mais delongas, vamos falar sobre gestante e treinamento tridimensional. Treinamento tridimensional, lembre aquele que segue os princípios do movimento tridimensional, além de se preocupar muito com o corpo, mente e espírito, ou seja, uma integração de tudo isso daí. É isso que a gente chama de treinamento tridimensional. Então, quando a gente quer abordar um público especial, a gente tem que entender quais são as características desse público, o que ele tem em comum. A parte de que somos seres únicos, somos seres singulares, ou seja, tem coisas que só a gente tem, mas tem coisas que a gente tem em comum também. Por exemplo, barriga cresce para frente, não cresce para o lado, não cresce para trás, não fica sem crescer. Então isso é algo comum que todas têm. Mudança do padrão de movimento em função da barriga, em função do preparo para o parto, as articulações vão ficando mais flexíveis, mais espaçadas, então a gente começa a mudar um padrão de movimento. Em função de ter uma barriga aqui, a gente já não consegue fazer os mesmos movimentos, principalmente os movimentos de flexão da coluna, então a gente vai mudando o padrão de movimento. E assim, se não tomar conta, se não tomar cuidado, quando a gestação termina, ou seja, que a barriga vai embora, esse padrão permanece. Porque a gente ensina o nosso corpo de que a partir de agora a gente tem que trabalhar desta forma. Então tem que tomar muito cuidado nisso daí. Eu pude perceber muito na gestação da minha esposa, da Aline, na gestação da Amora, na verdade, minha filha, que eu conhecia muito bem ela, já tinha dado muito treino para ela. Inclusive, quando eu fazia vídeos sobre avaliação, eu usava a minha esposa como exemplo porque os movimentos dela eram perfeitos. Depois da gestação, os movimentos mudaram muito e se criou novos padrões que a gente está trabalhando agora para recuperar. Tá? Então, essa é a primeira dica, preste muita atenção nisso. Quando a gente fala de gestação, a gente tem que lembrar que gestação é uma coisa bem grandona, assim. E eu costumo dividir ela em algumas fases. Eu chamo da pré-gestação, é uma fase muito importante. E a partir da semana que vem, a partir de amanhã, eu vou falando cada uma dessas fases individualizadas para a gente poder entender o que a gente pode e o que a gente não pode fazer, partindo do pressuposto do treinamento tridimensional, tá? Pré-gestação é uma fase, ou seja, não estamos grávidas, só estamos interessadas em ficar grávidas. Aí depois da gestação ela tem quatro trimestres, ó. O primeiro trimestre da gestação, o segundo trimestre da gestação, o terceiro trimestre da gestação e o quarto trimestre da gestação, que eu vou chamar de a gestação fora do corpo. Porque o primeiro trimestre de um bebê logo que nasceu, ele é tão simbiótico com a mãe, que a gente tem que analisar de uma forma diferente tanto os aspectos emocionais da mãe, que está toda alterada em hormônios, tanto com a dificuldade dessa nova vida, esse lifestyle que ela vai criar, mais as demandas físicas que um novo bebê vai ter. E muitas vezes é uma adaptação muito complicada, então a gente separa esse pedaço para trabalhar ele de uma forma diferente. E depois a gente vai ter alguns aspectos como a volta ao trabalho, isso pode acontecer aos 4 meses, pode acontecer aos 6, aos 7, aí depende aos 2, aos 3, aos 4 anos, vai depender de como cada mãe pode e consegue levar isso, ou está interessado em levar isso. Nós vamos falar também sobre o parto em si. O parto é um preparo e um direcionamento de trabalho voltado para o parto. E o pós, o que acontece depois com a criança pequena, porque a criança pequena tem outra demanda, né? Eu que estou agora com uma bebê de 2 anos, é tudo lá para baixo, moçada. Inclusive, ó,
Ó, aqui. Ó a piscina de bolinha dela. Então, criança é tudo lá para baixo. Então, tem que começar a desenvolver também na mãe e no pai, nesse caso, algumas mobilidades, algum cuidado especial para que essa brincadeira gostosa de lidar com as crianças não se torne um trauma enorme. Então, convidando vocês todos, a partir de amanhã nós já vamos falar da fase de pré-gestação, o que a gente pode fazer quando a gente já sabe que vai engravidar. Beleza? Vejo vocês lá. Esse vídeo é homenagem ao grande Paulo Solano e à minha querida esposa que eu amo muito. Beijo a todos. That's all, folks. Tchau.